Unidade 2, Identidades, Diversidades e Direitos Humanos. Aula 7.1, Conteúdo. República do Brasil, período getulista, Era Vargas, 1930 a 1945. Habilidades. Analisar a relação existente entre a promulgação da Constituição de 1934 e o movimento constitucionalista de 1932. Localizar os movimentos que inspiraram a ação integralista no Brasil. Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade então no nosso componente de história. Vocês observaram que a gente faz um passeio na história do mundo e fazendo contrapontos com a nossa história local. E se vocês vão ver que a Segunda Guerra Mundial está diretamente associada a esse momento que nós vamos falar, ou seja, do chamado primeiro governo Vargas, a Era Vargas, ok? Mas antes de a gente começar a falar de fato do período de Getúlio Vargas, vamos rapidamente revisar o nosso conteúdo da aula anterior. Então, na nossa aula anterior, nós abordamos esse conteúdo de Segunda Guerra Mundial, que, como a gente percebeu, muita gente acaba considerando ela, na verdade, como uma continuação da primeira, já que, por conta da Primeira Guerra Mundial e as sanções sofridas ali pela Alemanha, acabou gerando um certo sentimento de revolta, de vingança, que acaba levando mais tarde a Alemanha a iniciar um processo de expansão territorial, baseada naquela questão da teoria do espaço vital que seria necessário para a Alemanha. E tudo isso, claro, que vem de lá daquele livro, lembra do Hitler, Minha Luta, do livro que ele traz e coloca ali para a população alemã? Então, a partir daí, a gente vê o nascimento daquela teoria racista, dizendo que os alemães arianos eram superiores em tudo, melhor que qualquer um. Então, as minorias, ciganos, judeus, homossexuais, qualquer pessoa que não se encaixasse nos padrões do alemão perfeito, do alemão ariano, seria claramente perseguida, ok? Vimos também que, nesse momento, a Alemanha vai estar realizando o Pacto Germano-Soviético, onde os dois se comprometiam a nenhum se meter nos interesses políticos e territoriais dos outros. Mas a gente percebeu também que a Alemanha logo, logo vai acabar quebrando esse pacto e vai implementar uma investida contra a União Soviética, dentro da qual vai acabar levando ali, sofrendo algumas derrotas, principalmente por conta do chamado General Inverno. Então, mesmo com essa questão do avanço alemão, se utilizando, por exemplo, da Enigma, aquela maquinazinha que decodificava as mensagens, mais tarde, os aliados vão acabar também desenvolvendo um sistema ali de uma máquina que acaba conseguindo captar essas mensagens e decifrar os códigos. Mas, em meio a tudo isso, a gente viu também que grandes tragédias, além das mortes dos soldados, acabaram acontecendo, como, por exemplo, nos chamados campos de concentração nazistas, onde muitos, na verdade, milhares de judeus foram levados, muitos perderam sua vida através de fuzilamentos, outros nas câmaras de gás, e ainda outros eram utilizados em experiências realizadas pelos cientistas alemães, ok? Então a gente sabe também que por conta do desenvolvimento da tecnologia e da entrada dos Estados Unidos também na guerra por conta do bombardeio do Japão à base de Pearl Harbor, nós vamos começar a ter duas frentes diferentes sendo desenvolvidas nessa Segunda Guerra Mundial. Na Europa, a gente tem a Alemanha como o principal inimigo dos países aliados, que compunham o eixo Berlim-Roma-Tóquio ali, e do outro lado nós temos o Japão e Estados Unidos também travando essa mesma guerra. Mas, no entanto, na primeira metade de 1945, a gente vê que por conta do desenrolar do chamado Dia D, da Operação Overlord, os aliados acabam implementando ali grandes derrotas ao exército alemão e, claro, vai marcar o processo de libertação de Paris do domínio nazista e que representa também ali o fim da guerra no fronte europeu em relação à Alemanha. Mas, do outro lado, o Japão ainda persistia. Então, somente na Batalha de Midway, quando os Estados Unidos conseguem dar uma derrota muito grande no exército imperial japonês, é que eles começam a sentir o peso da guerra, mas mesmo assim não desistiam. Tanto que nós vimos que eles começaram a se utilizar de uma tática dos chamados pilotos kamikaze.
Um dos pilotos de aviões ali com os aviões carregados de bomba se lançavam em direção aos navios americanos. Mas para tentar resolver essa parada de uma vez, os Estados Unidos empregaram a utilização das chamadas bombas atômicas Little Boy e Fat Man, que foram jogadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que, por sinal, nem chegaram a tocar o solo, explodiram ainda no ar, mas o impacto foi tão grande que muita gente morreu. E quem não morreu instantaneamente por conta dessas explosões, acabou sofrendo com as consequências, depois com queimaduras por conta da radiação e, claro, outras doenças congênitas provenientes desses efeitos de radiação também. Mas, para fechar essa parte, a gente viu também que diversas conferências foram realizadas. Conferência de Alta, Conferência de Potsdam, de Teherã, já em 1943, alguns anos antes, não é? E, claro que no meio de tudo isso foi criado um novo órgão que pretendia, nesse momento ali, de modo assim a tentar fazer com que houvesse, de fato, um desenvolvimento de um período de paz e tentava ali ficar intermediando os interesses entre as grandes nações, a chamada ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que surge em substituição àquele primeiro outro órgão que a gente viu no final da Primeira Guerra Mundial, não é? Então a ONU agora tem essa grande função. Mas será que de fato ela vai conseguir? Será que pode haver uma terceira guerra mundial? Quem sabe? São assuntos para a gente discutir ao longo do nosso componente. Agora vamos rapidamente ao nosso desafio do dia. Foi governador do Rio Grande do Sul. Uniu-se ao governador da Paraíba, João Pessoa, a fim de concorrer às eleições de 1930, o que gerou uma revolução nacional. Vencedor, tornou-se um líder populista, apelidado de pai dos pobres, gremista desde a juventude, tornou-se um torcedor do Vasco após se mudar para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Como se chama nosso personagem? Se você não sabe, preste atenção, porque durante a aula você vai descobrir quem é, tá? Então vamos de fato agora dar início ao nosso conteúdo falando sobre esse período de governo chamado de Era Vargas. E por isso eu quero convidar aqui uma pessoa, tá, que vai fazer parte aqui da nossa aula, vai aparecer aqui do meu lado, tá? Esse é o personagem ou a personagem principal das nossas aulas de hoje, tá? Apresento-vos Getúlio Vargas, tá? Então, como você percebeu, nós estamos falando justamente das 3 primeiras fases do chamado primeiro governo Vargas. Então, de 1930 a 1945, ou seja, 15 anos de governo, vão compreender diversas mudanças, diversas nuances no cenário político nacional. Claro que também marcado por algumas revoltas que tendem a querer trazer o processo de derrubada desse governo que está se apresentando. No entanto, a gente tem que entender também que mesmo muita gente estando insatisfeita com o governo de Getúlio Vargas, a gente tem que lembrar que o início do seu governo representa um momento de ruptura com aquela antiga estrutura de governo que a gente já viu anteriormente, tá? Na unidade 1, que chamava-se República Velha, tá? Então aquela questão, por exemplo, da existência do voto de cabresto, do coronelismo, da política dos governadores, tudo isso vai ser rompido quando em 1930 vamos ter o chamado movimento de Revolução de 1930, onde amplamente apoiado pelos militares que já vinham tentando combater, tá, essas práticas abusivas, as fraudes, o voto de cabresto, que já tinham realizado, por exemplo, a questão do movimento tenentista. Então, nesse momento, os militares veem no processo de apoiar Getúlio Vargas a chegar ao poder uma oportunidade de se lançar também no cenário político nacional, como também de tentar de vez colocar aquela questão da moralização política que era almejada já pelos militares no movimento tenentista, tá? Antes do período de Getúlio Vargas. Então, claramente, nós vamos ter a ruptura da política do café com leite e daquelas práticas do voto de cabresto, das fraudes eleitorais e tudo mais, que até então eram a prática costumeira do cenário político no Brasil. Então nós vamos ter fim da República Velha e início de uma nova fase, no caso, a chamada Era Vargas, que vai ser dividida basicamente aí, didaticamente para a gente entender. A Era Vargas ela vai ser dividida em 3 fases. Governo provisório, de 1930 até 1934,
o governo constitucional, que vai de 1934 até 1937, e o chamado Estado Novo, que vai de 1937 até 1945, que, como você pode perceber, o Estado Novo vai estar compreendido dentro daquele grande movimento mundial que foi chamado de Segunda Guerra Mundial, ok? Então, nós vamos começar analisando um pouco sobre essa questão do governo provisório. Vamos lá? Me acompanhe no texto. Como presidente da República, muitas foram as mudanças provocadas em todos os setores da sociedade. Algumas delas são a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, com o objetivo de satisfazer com a grande elite de fábrica que cresciam de forma agravante. Observa, detalhe rapidamente aí, foca nesse segundo parágrafo, quando a gente fala da criação do Ministério do Trabalho e da Indústria. Lembra que quando nós falamos da República Velha, citamos que uma das principais características daquele momento era que a política era dominada pelas elites agrárias, ou seja, havia uma elite fortemente ligada ao campo, ao trabalho com a terra. Mas nesse momento, durante esses primeiros 15 anos do primeiro governo Vargas, uma das grandes características da economia nacional vai ser o processo de tirar aquele foco que estava demais ligado ao trabalho com a terra, ao trabalho agrário, se voltando um pouco mais as atenções para o setor industrial. Professor, quer dizer então que o sistema agrário vai ser abandonado no Brasil? Não, tanto que até hoje a produção agrária é um dos carros-chefes da nossa economia. Mas, no entanto, nesses primeiros 15 anos de Vargas, a gente vai ter o processo de impulsionamento do desenvolvimento industrial. Então, o Brasil vai deixar de ser essencialmente uma economia agrária para também agora começar a investir numa economia industrializada. Então, nós vamos ter nesse momento aí uma mistura, na verdade, né, de focos da economia. Ok? Continuando. Vamos ter também a questão da criação do Ministério da Saúde e Educação. Para aumentar os cuidados acerca dessas duas pautas de grandíssima importância em todo o nosso território. A diminuição do poder dos governantes dos estados, que minimizava as influências políticas regionais e aumentava o seu próprio poder de intervenção. Pausa aí também, porque é importante a gente frisar essa questão. Getúlio Vargas vai ter uma tendência de centralizar o poder em suas mãos em qualquer uma das fases do seu governo. Seja nessa de provisório agora, quando ele assume através da Revolução de 30, seja no governo constitucional, ou mesmo durante o Estado Novo. Principalmente no Estado Novo, o poder vai estar concentrado nas mãos dele, como vocês vão ver um pouco mais para frente. Mas por que eu pedi para a gente pausar e analisar rapidamente essa parte? Porque nós estamos falando na questão que os governantes de Estado perderão poder. Qual é o grande problema associado a esses governantes perderem poder? Lembra? Nós falamos que a política era dominada por oligarquias. Então, aquele sistema de voto de cabresto, de sistema de troca de favores que existia na República Velha, é que garantia, então, que justamente esses governadores fossem parte daquelas oligarquias agrárias. Mas lembra que eu citei para vocês que durante a Revolução de 30, o Exército, as Forças Armadas, garantiram grande apoio para que Getúlio Vargas tomasse o poder e, de fato, fosse colocado no cargo de presidência? Então, justamente por terem tido grande participação nesse processo, Getúlio Vargas vai trazer algumas figuras, tá? Grandes nomes ali do Exército naquele momento, para dentro do seu governo. E adivinha? Ele vai iniciar o chamado processo de interventoria. E adivinha? Uma vez que esses governadores são alijados e são tirados do poder, são justamente os interventores nomeados por Getúlio Vargas, que, em sua grande maioria, eram militares, que vão assumir o poder dentro desses estados. E um deles, especificamente o estado de São Paulo, onde se concentrava grande parte dessas oligarquias agrárias, principalmente a cafeeira, vai ficar muito insatisfeita, porque perdeu o poder, perdeu representatividade política. E isso vai dar base para que daqui a pouco a gente veja, tá, a chamada Revolução Constitucionalista de 1932,
Então, justamente esse processo de colocar os interventores ali tomando o poder, que, claro, eles estavam ligados diretamente a Getúlio Vargas, e não às classes oligárquicas, ok? Continuando. A criação do Conselho Nacional do Café e o Instituto do Cacau foram dois órgãos criados por Vargas por conta da influência dos cafeicultores, que pressionaram para a fundação de ambos. Mas, certamente, o que mais chamou a atenção para Era Vargas em seu primeiro mandato foram os avanços no que se refere à legislação dos trabalhadores. Vocês viram que lá no início, no nosso desafio, até estadual, ele foi chamado de pai dos pobres. Por quê? Porque ele teve uma grande tendência a promover melhorias no que se refere, tá, à questão dos trabalhadores mais pobres. Mas, na mesma medida em que ele dava condições melhores de trabalho, ele também acabava sendo confundido com comunista. Por quê? Porque ele não estava privilegiando somente os grandes donos das indústrias. Não apenas os grandes donos dos capitais, mas também os trabalhadores da base, tá? Então, muita gente acaba confundindo dizendo o quê? Que ele não era, na verdade, ali populista, que ele era comunista. Então, tem que estar atento aí para não confundir essas duas coisas, tá bom? Continuando, você tem aí, né, o Getúlio Vargas com uma plaquinha na mão ali, quase um meme, né? Proibido o comunismo. Porque, na verdade, como a gente vai perceber, a presença do comunismo no Brasil, claro que vai estar presente ali por influências estrangeiras também, vão surgir movimento integralista, Aliança Nacional Libertadora e tudo mais, mas que de verdade não fazem parte do que Getúlio Vargas acreditava. Ele não queria ser comunista e não era comunista de jeito nenhum. Tanto que a presença do comunismo no Brasil, mais tarde a gente vai ver que foi um dos fatores que ele utilizou como desculpa para dar início ao chamado Estado Novo. Então, o presidente tinha a consciência de que as revoltas e manifestações trabalhistas poderiam abrir as portas para o ideal comunista. Nesse mesmo período, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, foi proibido, determinado como ilegalidade. Tá? Agora, por que o Getúlio Vargas pegava essa questão dos trabalhadores como uma bandeira e acabava trazendo essas melhorias, trazendo os direitos, a ampliação, tá, desses direitos, dos direitos para os trabalhadores? Porque se você pensar, o movimento operário já estava presente no Brasil há algum tempo atrás, né? Aquelas ideias de mudança em regime de trabalho e tudo mais já tinham chegado com os estrangeiros que vieram já lá no início da cultura cafeira. No início da cultura cafeira, não. Mas quando aquela mão de obra que foi trazida e transformada em escravo da África aqui, que serviu no Brasil na cultura cafeira, e foi substituída pela mão de obra estrangeira, como italianos e pessoas de outras nacionalidades, ideias que circulavam no mundo ali, como a questão da liberdade dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, já estavam presentes lá pela Europa e acabaram já sendo trazidas por essas pessoas. Então, claro que o movimento operário já tinha sido estabelecido no Brasil, mas que até esse momento a voz desses trabalhadores não tinha sido ouvida. Então, Getúlio Vargas tem uma grande sacada. Ele não dá simplesmente essas melhorias de condições de trabalho para os trabalhadores porque ele era bonzinho, porque ele queria ser um ótimo governante, não. Mas era porque ele queria fazer a cabeça da população. Por isso que ele é chamado de cara populista, porque ele se aproximava da população, dando para eles o que eles mais queriam. E, claro, se fazendo parecer com eles também, como um trabalhador que estava ali presente no dia a dia no seu trabalho. Tá? Então, claro que isso conquista corações e mentes da população. Então, isso faz com que essa população se sinta mais próxima dele. Por isso, ele é um governante representante desse estilo de governo chamado de populista. Em nenhum momento ele foi comunista. Ok? Mas, voltando àquela questão que nós falamos das interventorias, que vão acabar gerando um grande auê, principalmente entre aquelas elites agrárias de São Paulo, o que vai desencadear o nosso próximo item do conteúdo, que são, ou melhor, que é a Revolução Constitucionalista de 1932. Tá? O que foi essa revolução? Como a gente vai ver aí no nosso texto, foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo entre os meses de julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição
para o Brasil. Ué, professor, uma nova Constituição? A gente já não tinha uma Constituição? Na verdade, nós já tínhamos duas Constituições anteriores, né? A gente teve aquela que foi lançada no segundo reinado, tivemos aquela que foi lançada ali pelo Marechal Deodoro da Fonseca no início da República, e agora nós vamos ter a Constituição de 1934. Agora você me pergunta, por que esses paulistas queriam uma nova Constituição? Porque pela Constituição de 34, só poderia assumir um presidente que fosse eleito pelo voto direto e que tinha que assumir no período de 4 anos e teriam que ser convocadas novas eleições. No entanto, lembra que nós tivemos ali o Júlio Prestes na Revolução de 30 sendo derrubado do poder e foi colocado no seu lugar quem? Getúlio Vargas. Então, logicamente que de 30 a 34 seria justamente o período que teria que haver novas eleições. Então, claro que esses paulistas estão exigindo uma nova eleição na tentativa de retirar Getúlio Vargas do poder e colocar novamente no comando do Brasil quem? Um representante das elites agrárias, para garantir o andamento dos interesses de quem? Logicamente, das elites agrárias, mais uma vez. Só que Getúlio Vargas foi muito esperto, tá? Ele vai, claro, se reprimir a Revolução Constitucionalista, eles não vão conseguir ter êxito, mas Getúlio Vargas já tinha, assim, feito o que? O processo de convocação de pessoas para começar a pensar essa nova Constituição. Ela estava bonitinha no papel. No entanto, só depois das eleições de 34, de fato, no início do seu governo constitucional, é que essa Constituição, essa nova Constituição, vai passar a vigorar. Claro, mantendo algumas características da Constituição anterior, mas, por sua vez, trazendo grandes novidades que a gente vai já ver durante nossa aula. Continuando o nosso texto. A elite paulista reivindicava o retorno dos civis ao poder no Estado. Por que dos civis? Porque lembra que como o Exército, as Forças Armadas participaram, vou repetir mais uma vez para você não perder o foco, participaram do processo de colocar Getúlio Vargas no poder através da Revolução de 30, eles também ganharam ali uma parcela de representatividade e foram colocados como interventores de Estado no lugar dos governadores. Então nós tínhamos os militares agora ali controlando os estados, e não mais os civis representantes das elites agrárias. Lembra disso. É por isso que os militares vão ter tanta influência no governo de Getúlio Vargas. Continuando. Então, naquela ocasião, administrado por um tenente nordestino, João Alberto Lins. Observe, então, que é um nordestino que está ali em São Paulo, sendo um interventor. Duas forças políticas rivais se uniram, o Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Democrata, o PD, formando a Frente Única Paulista, que objetivava derrubar Getúlio e fazer os paulistas retornarem ao centro das decisões políticas. Mas faltava, de fato, um estopim. Como a gente viu, por exemplo, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, não teve um motivo para se estourar, de fato, a guerra ali, o pessoal começar a se degladiar nos campos de batalha. Aqui também só faltava um motivo para que esses dois grupamentos que se reuniram entrassem em confronto direto com as forças do governo. Qual vai ser o estopim? Vamos ver. O estopim para que a Revolução fosse iniciada foi vinculado à morte de 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que foram assassinados quando protestavam na frente de um jornal tenentista. Então, claro que grande parte da população de São Paulo nesse momento vai se reunir contra o governo, e é justamente nessa manifestação que essas pessoas, Drauzio, Miragaia, Martins e o Camargo, vão morrer. Tá? E aí, pega-se o nome dessas pessoas para se formar ali uma sigla que vai ser o que vai dar a voz de comando nesse momento para essa Revolução Constitucionalista, o chamado MMDC. Como vocês veem, foi até feito um cartaz aí, vamos ver rapidamente esse nosso cartaz, que estava presente ali a sigla dos nomes dele. Então, você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. MMDC. Qual era esse dever? Claro, de trazer um processo da Revolução Constitucionalista, que nesse momento ali estava totalmente
fazendo frente contrária ao governo do Getúlio Vargas. Mas, como eu disse para vocês também, essa Revolução Constitucionalista de 1932 vai ser, derrotada. Não conseguirão ter sucesso, mas o Getúlio Vargas já começou a arquitetar o processo de formação da Carta Constitucional de 1934, que, de fato, serão feitas as eleições, e depois das eleições, onde Getúlio Vargas vai garantir novamente ali poder, até porque lembra que nós já citei para vocês no início da aula que a concentração de poder nas mãos de Getúlio vai ser uma característica de todas as fases do seu governo, tanto que quando ele inicia, na verdade, o governo provisório, ele já começou ali fechando as instituições constitucionais, ou melhor, as instituições legislativas de cada lugar, as casas legislativas dos municípios e dos estados, para quê? Para garantir o poder em suas mãos. O governo constitucional, então, iniciado em 1934 e, com de fato, entrando em vigor a nova Carta Constitucional, vai trazer uma série de mudanças, mas também nós vamos ver uma série de outros problemas. Se no seu primeiro governo, na primeira fase do governo, no governo provisório, nós tivemos ali a questão da Revolução Constitucionalista, nós vamos ter agora outros movimentos e outros grupamentos também fazendo frente a ele ali, ferrenha na questão política. Ok? Vamos já ver quais são eles. Então, governo constitucional. A Constituição de 34 foi influenciada pelo modelo constitucional da República de Weimar. O que foi a República de Weimar? Foi, claro, que aconteceu lá na Alemanha durante ainda o governo do Guilherme II, mas que quando essa Carta Constitucional da República de Weimar foi lançada, ela trazia uma abertura para uma série de direitos individuais dos cidadãos, a exemplo do que acabou sendo feito na Constituição de 34 no Brasil. Por isso que se fala que a nossa Carta Constitucional de 34 tem grandes influências da República de Weimar, ok? Mas também manteve elementos semelhantes à Constituição de 1891. Continuando, vamos ver mais algumas características desse governo. Orientada pela defesa do nacionalismo, a nacionalização de minas, jazidas, minerais e quedas d'água, nós vamos ter então a implementação do chamado nacional desenvolvimentismo, onde se objetivava o crescimento econômico do Brasil apenas a partir dos investimentos do próprio capital nacional, fechando o Brasil, para investimentos do capital estrangeiro. Claro que isso vai mudar, principalmente durante o governo de JK, alguns anos à frente, onde ele vai, de fato, abrir o Brasil para o capital externo, ok? A criação da Justiça do Trabalho, a aprovação dos direitos trabalhistas. Olha só, se você já trabalha de carteira assinada, se você tem, de fato, sua carteira assinada, se você tem salário mínimo, indenização por demissão sem justa causa, descanso semanal, férias remuneradas, você deve, a esse chamado governo constitucional que vai ser implementado ali por Getúlio Vargas nessa nova Constituição. Então, por conta disso, lembra dessas liberdades, desses direitos individuais, que nós vamos ter aquela aproximação lá com aquela questão da Constituição de Weimar. Continuando, vamos lá? Além dessa questão dos direitos trabalhistas que serão ampliados nesse momento, vamos ter ainda a questão do voto secreto, Pode passar, por favor? Voto secreto, por que foi importante a instituição do voto secreto? Porque lembra que durante a República Velha havia o voto, sim, homens maiores de 21 anos, mas o voto não era secreto. Quer dizer que era isso que permitia que aqueles fazendeiros controlassem em quem as pessoas estavam votando. Agora, se voto secreto, eu não posso contar para ninguém, nem ninguém vai estar me monitorando na cabine de votação em quem eu vou votar. Olha só outra grande mudança, voto feminino, porque na Constituição anterior, apenas homens de 21 anos alfabetizados, e claro que tinha que ter din-din também, porque o voto era censitário, mas as mulheres e soldados de baixa patente ficaram excluídos. Agora, nessa nova Constituição, além do voto secreto, além dos direitos dos trabalhadores, mulheres também agora tinham vez na vida política. Claro que até hoje ainda existe um certo pensamento tanto quanto machista e às vezes até misógino, que diminui as mulheres nos seus setores de trabalho e mesmo na questão política. Mas é uma coisa que futuramente, quem sabe, não muda, né? Continuando, a criação da justiça eleitoral,
ensino primário gratuito, de frequência obrigatória. E você observa na imagem, por favor, vamos ampliar essa imagem aí na tela. Que você tem ali, ó, Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil, 24 de fevereiro de quando? De 1934, quando essa Constituição entra em vigor. E você observa ali, ó, que a imagem que nós temos embaixo ali, ó, é quem? Berta Lutz, nada mais, nada menos do que um dos ícones do feminismo no Brasil, uma das primeiras mulheres no Brasil a conseguir, tá bom? Um cargo em uma instituição pública. Ninguém menos do que ela, Berta Lutz, um dos grandes ícones da luta por direitos femininos no Brasil. E observa qual é o documento que está aí, olha só, o seu título de eleitor. Então, claro que essa Constituição representou uma grande mudança, uma grande abertura para as mulheres nas questões de direitos, embora ainda hoje eles não sejam respeitados por todo mundo, ok? Continuando. O governo enfrentou duas revoltas, a dos integralistas e a dos comunistas. Cresceram no Brasil duas correntes ideológicas, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. Vamos ver rapidamente quais são algumas das características desses dois grupamentos. Primeiro, nós temos a AIB, de caráter fascista, liderada por Plínio Salgado, que tinha por lema Deus, Pátria e Família. E observa que nós estamos falando de fascismo. Então, quer dizer que as ideologias da AIB eram baseadas em quê? Lá nas ideias de Mussolini, que predominaram ali na Itália até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos essas influências estrangeiras também. Continuando. A AIB era apoiada por setores mais conservadores da sociedade, grandes proprietários, empresários, elementos da classe média e oficiais das Forças Armadas. Pregavam uma ditadura nacionalista e de partido único. Fazendo oposição também, tínhamos a ANL, que tinha uma outra tendência. Enquanto a AIB tinha uma orientação fascista, a ANL tinha uma orientação comunista. Então, liderada por Luiz Carlos Prestes, recebeu apoio de estudantes, operários, parte da classe média e militares de baixa patente. Na imagem você tem o Luiz Carlos Prestes, mas a gente não tem como passar pelo Luiz Carlos Prestes sem falar de sua companheira de luta também de vida, tá? Que foi quem? Olga Benário. Vamos lá? Em novembro de 1935, estourou uma revolta comunista, denominada Intentona Comunista, que foi provocada pela dissolução da ANL por ordem de Vargas. Prestes sobreviveu à prisão, porém sua esposa Olga Benário foi entregue aos nazistas. E rapidamente a gente vai ver uma parte do filme, na verdade, o trailer do filme Olga, que retrata um pouco da vida dela. Vamos lá? Mande soltar o preso ou eu atiro. Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial. Camarada Prestes, camarada Olga. Eu farei com que você chegue ao Brasil salvo. Por você, eu faço qualquer coisa. Nós nunca estivemos tão próximos da revolução. Posso lhe assegurar, presidente, as Forças Armadas são fiéis ao governo. É a polícia. Prestes, atirem! Não! Não atirem! Ele está desarmado! Não atirem! Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes! E quero ter meu bebê aqui no Brasil! Pra onde levaram? Olga Benário será deportada. Você é judia.
não pode ser mandada para a Alemanha de Hitler. Não se revolta um país inteiro apenas com a força das ideias. Olga não é mais minha filha, mas a vida dela e da nossa neta dependem da sua ajuda. Aí você me faz uma pergunta, professor, por que o senhor trouxe o trailer desse filme da Olga? Porque como eu citei para vocês lá no início da nossa aula, o nosso contexto do governo de Vargas está atrelado ao que estava acontecendo no mundo. Lembra? Segunda Guerra Mundial, a expansão do nazismo? Então, Luiz Carlos Prestes, que era o líder nesse momento da ANL, conheceu Olga em uma viagem que ele fez, tá? Lá para a União Soviética, para receber treinamento de guerrilha, de táticas militares, e ela era a instrutora dele. E na volta, adivinha, quem vem com ele ali, servindo de guarda-costas? A Olga. Então elas passam a ter um relacionamento, ela era companheira não só de luta, como também companheira de vida dele, foi mulher, tanto que teve uma filha dele chamada Anita Leocádia, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela rapidamente. A filha de Olga, Anita Leocádia Prestes, foi trazida para o Brasil graças à ação da família, mas Olga morreu num campo de concentração. Continuando, o voto feminino permitido no decreto de 1932 foi consolidado na Constituição de 1934, como a gente viu. Então, esse momento tem tudo a ver com o processo onde as mulheres começaram a ter mais espaço, tá? Começaram a ter mais espaço no meio da sociedade, na questão política, de trabalho e etc. Mas a gente sabe também que justamente esse segundo governo Vargas, ou melhor, segundo período do primeiro governo Vargas, o período do governo constitucional, vai ter seu fim quando a gente vai ter então a anunciação do chamado Plano Cohen, de um fabuloso, mirabolante plano comunista que ameaçava tomar o poder no Brasil, assassinar as chefias militares, as chefias de Estado e instalar no Brasil uma ditadura comunista. Então é nesse momento que o Vargas vai chamar a Assembleia Constituinte ali, pede que eles tomem uma atitude, e é decretado ali um estado, tá? Onde o Brasil entra em estado de sítio e de repente o Vargas toma o poder nas mãos, aproveitando que esse momento garantia para ele uma autoridade máxima, e coloca em vigor o chamado Estado Novo.